Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de história, que infelizmente não teve como retornar de forma presencial, né, por motivos de saúde, mas estou aqui, né, para a gente continuar, né, da forma virtual, e compreender um pouco mais sobre as questões que ligam ao estudo da história, né? E quando a gente fala sobre essas questões que nos ligam ao debate sobre o estudo do passado, a gente relembra, né, que quando a gente busca entender e compreender um pouco mais sobre o estudo da história, a gente tem que reservar aí um olhar especial, né, para o tempo, para o sujeito e para os espaços. E com isso, é interessante a gente iniciar esse capítulo falando um pouco, né, sobre a importância dos registros, a importância dos vestígios históricos, né, os registros na história. A gente sabe que a história, ela, de uma certa forma, está ligada ao estudo do passado, né? Mas, ao longo das nossas aulas, a gente começa a perceber que a história, ela está para além, né, de apenas ser um estudo do passado, porque ela nos possibilita, né, a interagir, né, na dinâmica dos tempos, né, o passado, o presente, né? Não podemos ter uma ideia concreta do futuro, né? Mas com o estudo da história a gente pode compreender muito bem, né, sobre o passado e sobre o nosso presente. E para conhecer, né, a nossa história, a história das sociedades que viveram em outras épocas, é interessante a gente ter em mente algumas coisas. E uma delas é os registros, né? Os registros da história, que o historiador, como um profissional, ele utiliza aí para descobrir, encontrar um pouco, né, desses sujeitos que viveram em determinados períodos históricos, né? Então, a gente consegue verificar essas transformações que ocorrem ao longo do tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo que a gente vive, né? Mas como é que a gente tem acesso a essas outras épocas, a esses outros sujeitos? É justamente pelas fontes, né? A gente havia conversado muito sobre a questão das fontes históricas, né? É como se fosse um passaporte de acesso ao passado. É, são elementos, na verdade, que os historiadores, os pesquisadores, eles se utilizam para compreender, né, essas vivências de sociedades anteriores, né? Entender um pouco mais também sobre a nossa vida presente, né? E esses vestígios, esses registros, eles são chamados de fontes históricas. Vocês fizeram atividades práticas, fizeram atividades de fixação e de reflexão para poder entender e compreender de que forma trabalha o historiador, para que serve a história, qual a importância da história, qual a importância da memória, né? E vocês puderam aí fixar bem sobre a importância, né, dessas fontes históricas. A gente percebeu ao longo das nossas aulas também que as fontes, elas são divididas, né? Elas são classificadas entre documentos escritos, como, por exemplo, as certidões, as cartas, os testamentos, os livros, os jornais, as revistas, né? Temos também as fontes orais, como as entrevistas, né? As lendas. Temos também as fontes materiais, as fontes audiovisuais, fontes visuais, né? E eu mostrava para vocês alguns exemplos, né? Temos aqui também as fontes que não são consideradas fontes escritas, como a pintura, a arquitetura, que não está na imagem, mas vocês também podem utilizar a arquitetura como um tipo de fonte, a música, o cinema, a escultura, né? A fotografia, né? Então, foi essas questões que a gente estava discutindo, né? Debatendo ao longo das nossas aulas anteriores. Falei para vocês
da importância, né, da fonte oral como um instrumento muito utilizado, né, nos últimos tempos pelos historiadores para compreender as transformações que há dentro das sociedades, sendo elas sociedades brasileiras, africanas, né, indígenas ou não, né? E vocês percebem que o relato oral, ele preenche, né, alguns espaços deixados pela escrita, né? Porque eu dei alguns exemplos para vocês que principalmente sociedades africanas e indígenas, né, não possuíam um domínio de uma escrita, né, para que deixassem registrados aos descendentes, né, a nós que vivemos agora no século XXI, registrados sobre os seus modos de vida. Então, por isso que há uma valorização no relato, na entrevista, né, na oralidade. Eu disse para vocês aí a importância, né, da fonte oral, principalmente com a atividade que nós fizemos, né, sobre a entrevista com as pessoas mais velhas, né, e a importância delas para o conhecimento, né, são destacadas como também bibliotecas ambulantes, né, porque elas possuem talvez um conhecimento que outrora a gente não poderia encontrar em qualquer lugar, né? Fizemos algumas correções de algumas atividades e a última atividade foi a atividade prática, né? Onde vocês estariam ali se movimentando como historiadores ou historiadoras, né? Onde vocês puderam perceber a importância do vestígio, a importância da fonte, também a importância da memória, né? E dentro dessa ideia, né, de trabalho do historiador, do envolvimento com o objeto, com a fonte, né, sabendo que o trabalho do historiador, né, de acordo com o livro de vocês, o trabalho do historiador é o quê? Analisar as fontes, comparar e interpretar, né? A gente começa a pensar qual é o objetivo do historiador, né? O objetivo do historiador é o quê? É questionar, pessoal, é investigar algumas informações, né? Sobre os modos de vida das sociedades, né? E também construir o conhecimento histórico, né? Porque a partir das fontes históricas, os historiadores eles se envolvem, né, com algumas interpretações sobre o passado. É através do contato com essas fontes que o conhecimento histórico é construído e que algumas verdades elas são questionadas e interpretadas de formas diferentes, né? Dependendo do olhar que vocês derem à fonte histórica, né? E dentro do que começamos a entender por conhecimento histórico, a gente percebe que é um conhecimento que está em constante transformação, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de mudanças. A cada instante, a gente vive momentos diferentes, né? Principalmente nesse período agora que estamos vivendo em uma pandemia, né? Todos os dias, o jornal, a internet nos revela que a nossa sociedade ela está em constante mudança. Abre comércio, fecha o comércio, volta às aulas, não volta às aulas, né? Infelizmente, né, isso tem aí atrapalhado um pouco o nosso modo de vida, né? Mas a gente percebe que são algumas transformações que nossa sociedade tem que enfrentar, né, por conta aí da disseminação do vírus do Covid-19, né? Então, a gente percebe essas transformações constantes no nosso modo de vida, né? Outra coisa interessante a ser debatida é sobre o sujeito. Quem é esse sujeito, né, que está dentro da história, né? Quem são esses sujeitos históricos, né? Aqui vocês podem perceber que são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais também prestar atenção nessas ações, né, que essas pessoas têm, essas pessoas não, né? Porque os sujeitos históricos, eles não
se restringem, né, a indivíduos considerados importantes. Então, não é só a Princesa Isabel, não foi apenas Pedro Álvares Cabral, que são sujeitos históricos, né? Eles não só são apenas sujeitos históricos porque estão no livro didático, né? Mas porque as suas ações tiveram ali notoriedade dentro da nossa história, né? E com o estudo da história, qual é o objetivo de nós estudarmos história ao longo das nossas vidas? É conseguirmos nos perceber também como sujeitos históricos, é poder refletir que nossas ações também elas podem contribuir, né, para as transformações dos tempos, né? E dessa forma, pessoal, eu deixo para vocês fixarem tudo aquilo que foi dito